Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 21. O Evangelho de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Foi escrito pelo próprio João. E de uma forma diferente dos outros evangelhos, João descreve os eventos que acontecem relacionados à pessoa de Jesus Cristo. Esse é o último capítulo de João. Eu quero ler com você nessa manhã. Leia comigo a partir do versículo 15. Diz assim, olha. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinava sobre o peito de Jesus, e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos e dito o que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amém? Esse é o nosso texto dessa manhã. Me permitam sair um pouquinho desse texto e daqui a pouco a gente volta para esse texto. Eu quero falar para você sobre esse personagem emblemático dos evangelhos, Pedro. Quem foi Pedro? Quem é esse homem? Quem foi o grande líder dos apóstolos? Aquele que pregou para uma multidão de pessoas e pregava, e milhares de pessoas iam aos pés de Jesus. Aquele que abriu as portas do evangelho para os judeus, para os gentios. Quem foi Pedro? Quem é essa pessoa que era capaz de fazer as mais belas declarações sobre Jesus e ao mesmo tempo também abandonar a Cristo, fazer declarações que não têm nada a ver? Aquele que dizia que iria com Jesus para a morte, no mesmo momento se provando ser aquele que o trairia. Quem é Pedro? Aquele que muitas vezes era o primeiro a falar e muitas vezes cometia muitas falhas. Eu quero falar para você que existem vários Pedros aqui. Eu quero falar para você que muitas vezes Pedro tem habitado debaixo da nossa pele. Quantas vezes nós somos capazes de fazer belas declarações para Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, fazer muitas declarações e falar para Jesus: Jesus, eu quero seguir a você, eu nunca mais vou desistir desse caminho. E ao mesmo tempo, a gente, em questão de circunstâncias, nós escolhemos outras coisas. Nós deixamos Jesus de lado, ou nós fugimos das nossas escolhas e da nossa aliança que nós fazemos com Deus. Quem foi esse personagem? Você conhece o contexto da história de Pedro?
certo dia Jesus aparece na beira da praia. Pedro e os seus amigos haviam passado a noite toda pescando, eles não haviam conseguido pegar nada. E aí Jesus chega lá e Jesus já estava sendo seguido por multidão de pessoas. As pessoas já ouviam falar de Jesus. Jesus já havia feito alguns sinais e muitas pessoas queriam ouvir Jesus falar, e ele ensinava como ninguém, ele ensinava com autoridade. E Jesus estava na praia, uma multidão de pessoas estavam ouvindo. E Jesus agora olha para Pedro e fala para Pedro assim: Pedro, olha, entra no barco de Pedro e fala: Pedro, afasta o barco um pouquinho. Aí Pedro afasta o barco um pouquinho, e Jesus agora começa a pregar usando o barco de Pedro como púlpito e o afastamento, a água para dissipar a sua voz. E Jesus, enquanto fala, em algum momento Jesus olha para Pedro e fala para Pedro assim: Pedro, lança as redes. Eu fico imaginando que deve ter havido algum diálogo entre eles, mais ou menos alguma coisa nesse sentido assim. Jesus deve ter olhado para Pedro e falado assim: Pedro deve ter olhado para Jesus e falado assim: Jesus, você pode entender muito das coisas que você tem falado, você é um mestre e você fala coisas como ninguém. Mas Jesus, se tem uma coisa que eu entendo muito bem, é de pesca. E olha, a gente passou a noite toda pescando. Desculpa pelo microfone. Foi mal aí, filé, viu? A gente passou a noite toda pescando Jesus. E olha, Jesus, a gente não pegou nada. E quem entende de pesca sabe que a noite é o melhor horário para você pescar. E fala: Jesus, a gente não conseguiu pegar nada. Então, se a gente não pegou a noite, pode ter certeza que agora não é o melhor horário. Mas Jesus, olhando para Pedro, e Pedro talvez olhe para aquele olhar de Jesus, assim, penetrante, e Pedro olha para Jesus e fala: tudo bem, já que você está insistindo, nós vamos jogar as redes. E no momento que eles jogaram as redes, cardumes de peixes começaram a borbulhar, fervilhar lá, e eles não acreditavam no que estavam vendo, porque eles pegaram muitos peixes, e o barco agora já estava enchendo, tiveram que chamar os outros para vir ajudar, e eles não acreditaram no que havia acontecido naquele contexto. E aí nós temos a primeira pesca maravilhosa acontecendo. E aí Pedro agora, ele entende que ele está diante de uma pessoa incomum. Ele entende que Jesus não era uma pessoa comum. Então Pedro, ele olha para Jesus e ele fala para Jesus assim: olha, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, fica tranquilo, porque de hoje em diante, você vai ser pescador de homens. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, segue-me. Pedro, segue-me. E nós temos o chamado de Pedro agora não apenas para ser um pescador, mas para pescar almas para Cristo, para pescar pessoas para o Evangelho. E aí você tem um outro momento no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Jesus agora ele está lá numa região conhecida como a região lá de Cesareia. Era muito conhecido pelos seus ídolos, pelos seus falsos deuses. E aí Jesus agora, conversando com os discípulos, ele pergunta para os discípulos assim: olha, gente, o que as pessoas estão falando sobre mim? E aí os discípulos começaram a falar: Jesus, olha, tem gente que está falando que você é Elias que voltou. E outros falam: Jesus, tem gente falando que você na verdade é João. E tem gente falando que você é algum dos profetas. Ou seja, ninguém sabe de verdade quem é o Senhor. Ninguém entende de verdade. E nós vivemos os dias assim. Muitas vezes as pessoas não entendem, nem conhecem, nem reconhecem verdadeiramente quem é Jesus. Mas aí Jesus olha para eles e fala: tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro era aquele cara que não suportava que os outros falassem na frente dele. Ele precisava ser o primeiro. E aí Pedro olha para aquele contexto e ele fala para Jesus assim, ele primeiro com força, e ele faz uma das declarações mais belas do Evangelho. Ele fala: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu fico imaginando que Pedro deve ter falado isso assim, e ele falou, e esperando assim os discípulos olhando, e falou: uau, nossa, Pedro é o cara. E talvez Jesus olhando para ele e falando assim: Pedro, você, cara, você agora... Você foi profundo. Você de fato, parabéns, Pedro. Gente, olha, parabéns. Uma salva de palmas aqui para o Pedro. Pedro, Pedro. Mas na verdade o que acontece é que Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi você mesmo que falou, mas foi o Pai que te revelou. Foi Deus quem te revelou.
Então o que Jesus está falando para Pedro, ele fala: Pedro, na verdade, você só falou isso porque Deus revelou isso para você. Não é porque você de fato sabe, mas é porque Deus revelou. O que nós sabemos sobre Jesus, o que nós conhecemos sobre Jesus, é porque Deus nos revelou. A nossa compreensão, o nosso entendimento, é porque é Deus quem revela quem é verdadeiramente Jesus, através da sua palavra. E Jesus olha para Pedro e fala, e talvez Pedro estava esperando numa expectativa. E aí Jesus começa a falar agora que vocês já entendem quem eu sou, o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus começa a falar assim, olha gente, eu vou morrer. E Jesus começa agora a falar coisa que ele não havia falado para os discípulos até então. Que o Filho do Homem ia morrer, mas 3 dias depois ressuscitaria. E Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, novamente, você não vai para a morte não, Jesus. Isso não vai acontecer. De jeito nenhum que isso vai acontecer. Aí Jesus olha e fala, arreda-te de mim, Satanás. Tem gente que entende assim, Jesus falando assim, olha, arreda-te de mim, Pedro. Jesus não falou isso. Quem deve arredar, quem deve sair é Satanás. Pedro fica. Pedro, discípulo, fica. Pedro, filho de Deus, fica. Porque de vez em quando a gente manda a pessoa sair e a gente fica com Satanás. A gente manda as pessoas arredarem e a gente fica com Satanás. Não. Quem deve sair é Satanás. Quem deve ficar é o discípulo Pedro. Quem tem que ficar é Pedro. Por mais defeitos que ele tem, ele deve ficar. Nós vivemos às vezes situações onde nós mandamos os nossos irmãos saírem, arredar, nós expulsamos eles dos nossos meios, nós não queremos eles próximos por algum motivo e nós deixamos Satanás permanecer. Quem tem que sair é Satanás. Pedro não, Pedro fica. Agora, dentro daquele contexto, Jesus ele faz uma outra declaração também, dentro do contexto da fala de Pedro, ele fala assim, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É muito importante, nós não vamos ater a esse texto, Mateus capítulo 16, versículo 18, mas a compreensão desse texto é uma das mais importantes compreensões para o cristianismo, e a forma como a gente entender esse texto determina como o cristianismo ele deve ser direcionado. Tá? Existem pessoas que falam que Pedro é a pedra da qual Jesus falou, sob esta pedra edificarei a minha igreja, tá certo? Nós não vamos ater esse texto, mas essa não seria uma afirmação verdadeira, mas existem pessoas que defendem esse ponto de vista. Outras pessoas defendem que, na verdade, a declaração de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o fundamento da igreja, então é a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada. Também nós não entendemos assim. Nós compreendemos que a afirmação, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sendo Jesus a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada. Então nós entendemos algumas coisas muito importantes, tá certo? A igreja, ela está fundamentada sobre Jesus Cristo, ok? Então, a rocha que é o fundamento da igreja é Jesus Cristo, ok? Então, quem é a rocha? Quem é a rocha, gente? Jesus, né? É isso mesmo o tempo? Ah, é isso mesmo. É que eu tinha confundido, achei que tinha 14, mas está tudo certo. Ok, então quem é a rocha? Jesus, tá bom? Então essa é a primeira compreensão que a gente precisa ter sobre esse texto. Só que Jesus fala assim, olha, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de quem? É de quem, gente? Ah, que misericórdia. Pessoal, quantos aqui gostam de assistir futebol? Ou gostam de futebol? Já assistiram um jogo? Ou torcem por algum time? Levanta a mão aí. Aí você está assistindo o jogo do Brasil, tá certo? Na Copa. Quando o Brasil faz gol, o que você fala? Como é que você fala? Como é que você fala? Como é que é, gente? Ah, que misericórdia, né? É o jogo do Brasil com a Alemanha, é isso? Quando o Brasil faz gol, como é que você fala? Misericórdia.
Tu é doido. A gente fala com alegria, né? Gol! E você grita e tal. O Brasil estremece quando o Brasil faz gol na Copa. Final, então, nem se fala, né? Aí o nome de Jesus, aí você fala como? Jesus. Não, gente, a gente está na igreja, o nome de Jesus a gente fala com poder. Se tem um nome que a gente tem que falar com mais poder, é o nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Quem é a rocha sobre a qual a igreja está fundada? Jesus. Quem é o dono da igreja? E Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja. Quem é o edificador da igreja? Então entenda, a igreja, ela está fundamentada sobre Jesus. Jesus é o dono da igreja e Jesus é o edificador da igreja. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Se você pertence à igreja de Cristo, lembre-se sempre disso, tá bom? Ok? E aí, alguns dias depois, 6 dias depois, para a gente caminhando para o final, 6 dias depois, Jesus, ele chama os discípulos assim, Pedro, Tiago e João, e fala para eles assim: olha, vamos subir lá em cima da montanha. Eu fico imaginando que os 3 devem ter olhado para os demais 9 e ter falado assim: olha, bom, nós somos os mais próximos, os mais chegados, os melhores, então nós vamos com Jesus, e vocês, os 9, vão ficar aqui. Tá? Havia sempre essa discussão entre os discípulos de quem deveria ser o melhor, quem era o melhor entre eles. Então sempre tinha esses contextos, né? E aí a gente tem 2 paralelos acontecendo. Os que estavam lá embaixo da montanha, eles ficaram lá embaixo, mas o pensamento e o coração deles estava lá em cima. Por que nós não fomos escolhidos? Por que foram os 3 e nós ficamos aqui? O que eles não perceberam é que Jesus deu a oportunidade para eles fazerem diferença lá embaixo. Mas como a mente deles estava voltada para o que estava acontecendo lá em cima, eles esqueceram exatamente do que eles deveriam fazer. A história diz que chegou um pai com um filho endemoniado lá, eles não conseguiram expulsar os demônios e tal. Você conhece, a gente não vai se ater a essa história. Eles não conseguiram, Deus deu a oportunidade deles fazerem a diferença lá embaixo. Às vezes, Deus nos dá a oportunidade de fazermos algumas coisas, de abençoarmos algumas pessoas no contexto que nós estamos, mas nós ficamos preocupados, porque nós olhamos e falamos: eu deveria estar no lugar de fulano de tal. Eu deveria estar lá. Por que eu não estou fazendo isso? Por que fulano está fazendo isso e eu estou aqui? Eu poderia estar lá também. Eu tenho tanta competência. E às vezes a gente perde a oportunidade de fazer a diferença onde a gente está. Que você possa abençoar pessoas aonde Deus colocou você. Não se preocupa porque Deus não colocou você em tal lugar. Se Deus te colocou naquele contexto, que você possa fazer a diferença onde você está. Os 3 que estavam lá em cima, aí acontece o seguinte, acontece a transfiguração e Jesus, aparece Elias e Moisés, tá certo? E Jesus, essa é uma visão da glorificação de Deus, tá certo? Elias representando as pessoas que nunca vão morrer, ou seja, as pessoas que estarão vivas na volta de Jesus e subirão com Cristo. E Moisés representando as pessoas que passaram pela morte, mas serão ressuscitados no dia da volta de Jesus. Então eles têm uma visão assim da glória de Deus. Lá eles escutam a voz de Deus, Deus falando: esse é meu filho. E aí eles ficaram a glória de Deus. E Pedro fica tão impressionado com aquela situação. E aí ele chega lá para Jesus e ele fala: Jesus, que bom que nós estamos aqui, Jesus. Jesus, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos construir 3 tendas, ok? Um para você, um para Moisés e um para Elias. E a Bíblia diz assim que Pedro ele não sabia o que ele estava falando. Ele não fazia a menor ideia. Jesus olhou para Pedro: você não está entendendo nada, né? E esse era Pedro. Às vezes ele faz afirmações, mas ele precisava falar, era o perfil dele, ele ia lá. E aí diz a palavra de Deus que alguns dias depois, tá certo? Jesus agora está indo para Jerusalém. E aí Jesus agora lá no Monte das Oliveiras, subindo agora para descer o vale e chegar em Jerusalém, Jesus olha para Jerusalém, Jesus chora olhando para Jerusalém, visualizando a destruição de Jerusalém, sabendo o que aconteceria com aquela cidade. E aí Jesus agora caminha com os discípulos enquanto as pessoas festejam, as pessoas alegres, tá certo, gritando, e Jesus entrando em Jerusalém, as pessoas celebrando a vinda de Jesus, e Jesus agora com um sentimento de tristeza, porque
porque Jesus sabe que ele está caminhando para o seu sacrifício. E dentro daquele contexto, agora Jesus, no cenáculo, ele reúne com os discípulos, e Jesus agora com o semblante caído, com o coração entristecido naquele cenário, os discípulos sentados ao redor de Jesus, e entre eles estavam discutindo. Ellen White diz que entre eles estavam discutindo quem deveria ser o melhor, quem era o melhor, e eles não perceberam que Jesus, o sentimento de Jesus era um sentimento diferente, era um sentimento de profunda tristeza, né? E aí Jesus agora, percebendo entre eles esse sentimento de discussão, Jesus levanta, pega uma bacia e coloca água e começa a lavar os pés um dos outros, e os discípulos começam a olhar, mas como? Jesus está lavando o pé? Não, não pode, porque quem deveria lavar o pé era o servo. Nas casas, esse era um ritual comum, e era considerado o pior servo. Então o pior servo daquela família, daquela casa, era o que deveria lavar os pés. E aí Jesus agora é o Senhor, é o mestre, está lavando. E os discípulos agora, eles não sabem como reagir, eles ficam calados, olhando uns para os outros. Até que Jesus chega em Pedro, e Jesus olha para Pedro, e quando Jesus se abaixa para lavar os pés de Pedro, Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, você me lava os pés a mim? E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, o que eu estou fazendo você não vai entender agora, mas depois você vai entender. E Pedro foi muito duro, olhou para Jesus e falou: Jesus, você nunca vai me lavar os pés. E Jesus também foi muito duro com ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo no reino dos céus. E aí Pedro agora está falando: então Jesus, aí pode me dar um banho então. E aí Jesus fala: Pedro, não precisa ser exagerado também, vamos com calma, é só os pés. E aí Jesus lava os pés dos discípulos. Eles saem, eles vão para o Monte das Oliveiras. Jesus trava o grande conflito lá. E pouco tempo depois, Judas aparece com os soldados. Jesus é levado como se fosse um malfeitor. E Jesus é julgado. E todo esse processo de julgamento nessa noite, essa madrugada terrível. E perdão, só mais uma informação muito importante. E Jesus, dentro daquele contexto, e aí olhando ainda lá no cenáculo, Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, Jesus falando sobre a morte, sobre o traidor Judas, Pedro olha e falou para Jesus assim: Jesus, ainda que estes aqui te abandonem, eu nunca vou te abandonar, eu vou contigo até a morte. O que Pedro estava falando, ele falou: Jesus, eu sou melhor do que esses. Se todos esses aqui abandonarem você, eu vou com você até a morte. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, pois bem, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí você conhece a história. Jesus está lá, sendo condenado, naquela madrugada, e as pessoas aparecem para Jesus, e Pedro agora sentado, havia uma brasa naquele contexto lá, e as pessoas sentadas ao redor, e Jesus distante, e ele tentando olhar aquela cena. Alguns discípulos haviam fugido, e Pedro estava lá olhando à distância, e aí alguém chega para Pedro e fala: Pedro, assim, olha, você é um deles. E aí Pedro olha e fala: não, eu não sou um deles não. Ele sai rapidamente, ele vai. Outra pessoa se aproxima de Pedro e fala para Pedro assim: olha, você costuma andar com eles, você é um deles. E aí Pedro também novamente ele fala: eu não conheço esse homem, não sei quem é. E Pedro sai, e uma terceira pessoa ainda aparece para Pedro, dentro daquele contexto, e Pedro tentando fugir daquele cenário, e a pessoa olha para Pedro e fala: você é um deles sim, porque você fala igual a eles, você parece com eles. A Bíblia diz que Pedro agora começa a esbravejar, ele começa a falar palavrão, ele fala um monte de palavrão, só para mostrar que ele não tinha nada a ver com Jesus. E Pedro agora naquela circunstância, e naquele momento, naquela brasa que estava acesa lá, e Jesus agora naquele momento, Pedro pela terceira vez ele nega Jesus, e o quadro, imagina o quadro agora, o galo canta, as palavras de Jesus, eles voltaram novamente no coração de Pedro profundamente, e Pedro olha distante, ele olha de longe o olhar de Jesus, mas era um olhar de misericórdia. Jesus olha para Pedro, e Pedro, ele lembra, ele falou para Jesus que ele iria com Jesus até a morte. Mas Pedro abandonou a Jesus, ele negou a Jesus. E olha, ele desmentiu para pessoas que nem poderiam fazer qualquer coisa contra ele. Eram pessoas, às vezes, servos que passaram, questionaram ele. E Pedro agora, ele lembra, aquilo veio tão profundo no coração dele.
Pedro se arrependeu amargamente de ter negado a Jesus, de ter traído a Jesus naquele momento. Pedro, diz a palavra de Deus que Pedro chorou amargamente, ele chorou profundamente, pediu perdão a Deus. E Pedro agora, o coração de Pedro agora ficou diferente. 3 dias depois Jesus ressuscita, você conhece a história, eles vão lá, Jesus aparece para Maria, e depois João e Pedro vão lá, eles entram no sepulcro, os anjos falaram para eles: por que vocês estão procurando entre os vivos, entre os mortos, quem está vivo? E aí naquele cenário agora, Pedro tentando encontrar Jesus, mas a Bíblia diz que algum tempo depois, Pedro, aí agora no capítulo 21, e a gente termina por aqui, Pedro diz para os discípulos assim: gente, eu vou pescar. E alguns discípulos falaram para ele também: nós vamos contigo, Pedro. Nós vamos contigo. E aí Pedro e os discípulos, entre eles João também, eles pegam o barco e eles vão pescar. Isso depois de Jesus já ter aparecido para eles, alguns dias depois. E a Bíblia diz que eles voltaram. Sabe por que Pedro voltou para pescar? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Pedro voltou porque Pedro, ele entendeu que ele não era mais digno de ser discípulo de Jesus. Por isso ele voltou à velha vida. Ele voltou para a vida que ele conhecia antes de Jesus. Ele falou: então eu vou voltar a pescar, eu vou voltar o que eu sei, eu não sou digno de ser discípulo de Jesus. Jesus estava em outro contexto. Mas aí, enquanto eles estavam pescando, eles passaram a noite toda e eles não conseguiram pegar nada naquela noite. Até que, de manhãzinha na praia, eles conseguem perceber uma pessoa andando, eles não conseguem ver, não sabem quem é a pessoa. Mas aquela pessoa que caminha na praia, olha para eles, e essa pessoa, a Bíblia diz que eles estavam aproximadamente mais ou menos uns 100 metros da praia. E Jesus agora que caminha para a praia, Jesus olha para eles e grita bem forte assim para os discípulos que haviam abandonado ele: traidores, traidores, traidores. Foi assim que Jesus falou? Não foi? Quando eu leio essas palavras, a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e falou: filhinhos, filhinhos. Eu não sei se você entende, mas para mim essas palavras, elas vêm carregadas de graça, de toda a graça do universo. Jesus olhou para um bando de traidores e olhou para eles e falou: filhinhos, meus filhos. É assim que Deus me enxerga, é assim que Deus enxerga você. Muitas vezes nós traímos a Deus, mas Deus nos enxerga, olha para nós e fala: meus filhos. E Jesus olha para eles e fala: vocês têm algum peixe aí, tem alguma coisa? Ele fala: não, nós não conseguimos pegar nada. E Jesus olha e fala: lançam a rede, agora lança para cá, no meu sentido. E eles olharam, mas não tem lógica, a gente passou a noite toda, nós não pegamos nada. Eu não sei se você entende, novamente Jesus está reproduzindo a cena do chamado de Pedro. Não joga de novo, eles jogam, e a Bíblia diz que eles pegaram 153 peixes grandes, e eles não conseguiam dar conta também. E aí, olhando para aquela cena, João olha para Pedro e fala para Pedro assim: Pedro, é Jesus que está lá na praia. A Bíblia diz que Pedro agora, ele pega a roupa, porque ele tinha tirado roupa, ele se veste, ele se joga na água, e ele vai nadando. E os discípulos vêm depois com o barco, com os peixes. E quando Pedro chega lá na praia, sabe o que ele vai encontrar? É que eu não li todo o capítulo 21, mas você pode ler depois. Pedro, ele vai encontrar Jesus agora, está sentado e existe uma brasa. E a única vez que aparece brasa no Evangelho é exatamente no momento onde Pedro trai Jesus. É como se Jesus estivesse montando as cenas, tanto do chamado dele, da traição, e Pedro entendendo o contexto. Jesus agora tinha um peixe, eles comeram juntos, e ninguém falava nada, ninguém ousaria perguntar, Jesus estava diferente. Enquanto eles comiam, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e fala para Pedro assim: Pedro, você me ama. Talvez da língua portuguesa você não vai entender,
Mas eu vou tentar traduzir para você o que acontece nesse diálogo. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, na língua grega existem algumas formas de a gente falar que a gente ama. Ele fala assim: Pedro, você me ama ágape. É como se ele estivesse falando assim: Pedro, você ágape-me. E ágape é um amor conhecido como um amor sacrificial. É o amor que você ama a ponto de dar a sua vida. Então o que Jesus estava perguntando é assim: Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro responde para Jesus assim: Jesus, eu te amo, filéu. Jesus, eu amo você, filéu. Jesus, eu amo você, mas eu não daria a minha vida por você. E aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, você ágape-me? Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu amo você, filéu, eu amo você, mas eu não daria a minha vida por você. E a terceira vez, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não quer dizer que você, filéu-me. Então Pedro, você me ama, filéu, mas você não daria a sua vida por mim. A Bíblia diz que Pedro entristeceu, mas ele falou: Jesus, eu amo você, mas eu não daria a minha vida por você. Mas foi quando Pedro, ele olhou para Jesus e falou para Jesus assim: Jesus, eu amo você, mas eu não daria a minha vida por você. Foi que ele deu a sua vida por Jesus. Porque quando ele falou: Jesus, eu vou contigo até a morte, eu amo você mais do que todos, e eu vou contigo até a morte, ele não conseguiu. Mas nesse momento, Pedro agora, humilde, olha para Jesus e fala: Jesus, eu amo você, mas eu não conseguiria dar a minha vida por você. Então Jesus olha de novo para Pedro e fala: Pedro, então segue-me. Jesus faz o chamado para Pedro de novo. Pedro não se sentia mais digno de ser chamado discípulo de Jesus. Ele havia traído. Jesus constrói toda a cena para Pedro, simplesmente para olhar para Pedro e fala: Pedro, você vai continuar sendo meu discípulo, não importa. Jesus restaura o chamado de Pedro. Jesus restaura a vida de Pedro naquele contexto. E você conhece a história. Jesus fala: Pedro, hoje você vive assim, mas um dia as pessoas vão te levar para um lugar onde você não quer. Jesus estava falando sobre a morte dele. Pedro haveria de morrer numa cruz, como o seu Senhor. Mas ele morreria numa cruz, e ele pediria que ele fosse morto de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer como Jesus. Quantas coisas aconteceram na vida desse homem por intermédio desse homem? Porque ele entendeu que a sua força não vinha dele, mas a sua força vinha do Senhor. Quando ele entendeu que ele era indigno, ele se tornou digno. E quando ele entendeu que talvez ele era fraco, é que ele se tornou forte no Senhor. Eu quero falar para você que Deus nos chama a cada um de nós. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus, para você fazer a diferença, para você abençoar vidas. Deus chamou você. E se em algum momento nessa jornada, algum momento você traiu ao Senhor, você falhou com o Senhor Jesus, Deus ama você, a graça do Senhor alcança você. Deus é aquele que restaura o nosso chamado. Deus quer usar você para que você possa se tornar uma bênção, que você verdadeiramente possa dedicar a sua vida ao Senhor Jesus, não pelos seus méritos, mas é pelo poder do Espírito Santo, que você possa dar a sua vida, se for possível, por Jesus. Quantos gostariam de falar: Senhor, eu quero ser um discípulo? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu também. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de abrirmos a Tua Palavra. Obrigado pela certeza da Tua misericórdia, pela certeza da Tua graça.
que verdadeiramente, Pai, nós possamos permitir que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. Ah, Senhor, muitas vezes nós traímos, muitas vezes nós falamos para o Senhor, nós falamos para o Senhor que nós entregamos a nossa vida, nós nos entregamos, nós fazemos alianças com o Senhor, nós fazemos muitas vezes pactos com o Senhor. Em alguns momentos nós caímos, nós fracassamos. Deus, é o pecado que existe em nós, muitas vezes nos leva a cair. Mas obrigado pela graça que nós encontramos no Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos enxerga como traidores. O Senhor nos enxerga como seus filhos. O Senhor nos ama. E o Senhor quer transformar a nossa vida. Que o Senhor possa mudar a vida de cada um de nós aqui. Que nós possamos nos tornar verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos. Nós oramos e finalizamos essa prece. E ela vai carimbada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um feliz sábado. Agora você pode ir para as suas classes da escola sabatina. Deus abençoe. Uma boa semana.